Bem, bom dia a todos. Ariel, queria agradecer mais uma vez a Fronius, né, pelo espaço e a gente mostrar um pouco do trabalho que a universidade vem fazendo ao longo desses muitos anos em monitoramento e controle de desempenho em instalações fotovoltaicas. E basicamente esse é o tema de hoje. Então, vou querer mostrar para vocês um pouquinho do panorama de controle e qualidade de instalações fotovoltaicas e a experiência da universidade nesse tema. Para quem não nos conhece, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem esse nosso centro de pesquisa em energia solar, que basicamente, então, tem como foco, né, da sua pesquisa atividades que estão associadas à integração da energia solar fotovoltaica na arquitetura, tanto os sistemas em solo, usinas fotovoltaicas e desempenho de diferentes tecnologias, assim como armazenamento de energia e eletromobilidade. Bem, o tema de hoje, ele vai tratar, então, de um pouco do, estou chamando de panorama, né, de controle de qualidade de instalações fotovoltaicas, em que eu queria basicamente pontuar alguns pontos que sistematicamente a gente vem observando que tem acontecido em usinas fotovoltaicas de pequeno, médio e grande porte aqui no Brasil, que muitas vezes lá no final do projeto, o projeto foi vendido, foi executado, logo depois de um ano de monitoramento a gente viu que a gente não atingiu os resultados esperados, seja de energia esperada, seja de desempenho das usinas. E aí eu quero tentar trazer então um panorama de aonde a gente errou, aonde no processo alguma coisa aconteceu de errado que, né, acabou levando então a nossa usina a não ter desempenhado da maneira como nós esperávamos, ou muitas vezes de nós termos tido inicialmente uma premissa muito otimista de desempenho e de geração. Então, quero tentar trazer um pouquinho desse panorama. E a primeira questão que eu queria então começar nesse circuito é a questão de projeto. Tá? Bem, não importa o tamanho de uma usina, seja de pequeno, grande ou médio porte, a primeira etapa que tipicamente é feita num projeto é a simulação para estimar quanto de energia essa usina vai gerar. E basicamente, essa simulação ela é feita em qualquer um dos softwares de simulação e desempenho disponíveis no mercado, onde nós temos então lá no final um resultado de energia esperada e desempenho esperado, uma PR ou uma taxa de desempenho, né, uma performance rate do projeto. O que eu estou mostrando aqui na tela são usinas fotovoltaicas de verdade, tá? Isso aqui são resultados esperados que foram prometidos para uma usina fotovoltaica de grande porte, de 30 megawatts de potência. Então, se tinha lá uma expectativa de irradiação solar para essa usina, também era esperado uma quantidade de energia a ser gerada e um desempenho esperado. Bem, aconteceu um ano de monitoramento e essa usina não atingiu o desempenho e não atingiu a expectativa de geração de energia. Então, nós fomos chamados para fazer uma avaliação de o que deu de errado. Bem, e aí quando nós fizemos uma avaliação dessa usina, nós vimos que o primeiro ponto, o primeiro passo, que é um dos mais básicos, mas um dos mais importantes, que é a estimativa de irradiação solar de um local, estava demasiadamente otimista. Estava bastante superestimado em relação aos valores que nós esperamos e que nós encontramos lá. Então, esses aqui são os valores que foram estimados de radiação solar, 2.390 kWh metro quadrado ano, e esse aqui são os nossos valores já a partir das nossas técnicas. Bem, deu uma diferença aqui de cerca de 18% na variação de energia entre o que nós acabamos esperando para o local e o que de fato foi medido, né, e esperado lá pelo anteprojeto dessa usina. Então, nessa primeira questão, que é estimar corretamente os dados de radiação solar, o que eu queria trazer um pouquinho de luz e mostrar, talvez algo que as pessoas ainda não têm utilizado de maneira sistemática aqui no Brasil, que é utilizar os nossos dados de irradiação do Atlas Brasileiro de Energia Solar. O Atlas Brasileiro, ele é gratuito, ele é uma base de dados pública que mostra a média dos últimos 17 anos de dados de radiação solar para o Brasil inteiro. Esses dados todos eles podem ser acessados por esse link, o Labrem.
E todas essas informações de radiação, elas tanto podem ser acessadas por download ou por consulta no próprio site. Ou seja, a gente consegue, né, estimar uma cidade e o seu valor de radiação solar a partir, né, da própria ferramenta disponível ali no site do INPE. Bem, esses valores de radiação, gente, tem aí uma incerteza média da ordem de mais ou menos 5% entre os valores que estão sendo estimados pelo Atlas. E são valores muito bons. Esses valores de incerteza são muito baixos. E eles foram basicamente validados por mais de 1.000 estações solarimétricas em solo. Ou seja, é a nossa base de dados mais robusta, pública e gratuita que nós temos hoje disponível no Brasil. Então, olhando para essa questão, tipicamente a gente tem superestimativas de geração em usinas, ou em qualquer projeto, em virtude das pessoas não terem utilizado bancos que foram, né, bastante bem validados aqui para o Brasil. Essa é a minha contribuição para trazer um pouquinho mais de clareza nos nossos projetos. Utilizem dados do nosso Atlas Brasileiro de Radiação Solar. Bem, uma outra questão que sistematicamente a gente tem observado em sistemas aí de todos os portes é a questão de premissas de perda. Quando a gente faz uma simulação, muitas perdas são simuladas pelos softwares, mas outras elas são atribuídas e arbitradas por quem está projetando o sistema. Uma dessas perdas, por exemplo, é sujeira. A gente precisa arbitrar um valor de perda por sujeira em um sistema. Essas três tabelinhas que eu estou mostrando aqui são tabelas de perdas de sujeira, que estão destacadas aí, para 3 usinas fotovoltaicas de grande porte, mais uma vez. Tudo que eu estou falando aqui são projetos de grande porte que nós, em alguma etapa, tivemos alguma participação. Essas 3 usinas são 2 usinas de 30 mega e uma usina de 150 megawatts. E essas aqui são as premissas de perda que estão sendo utilizadas para sujeira. 1%, 1,3% e 1,3%. São perdas bem pequenas. Bem, da onde vêm esses valores? De onde se tira tipicamente esses valores de perda? A gente encontra esses valores da literatura. Tipicamente, para quem tem operado usinas fotovoltaicas de grande porte, com um maquinário adequado para limpeza, uma periodicidade adequada para limpeza, um espaçamento entre fileiras que permita que a gente possa ter um maquinário para realizar essas limpezas periódicas, a gente tem tipicamente observado valores dessa magnitude, 1, 2%. Bem, Lucas, mas aí como é que é a nossa realidade brasileira de sistemas de grande porte? A nossa realidade brasileira para sistemas de grande porte é um pouco diferente. Ela mostra limpezas tipicamente sendo feitas manualmente. E essas limpezas que são feitas manualmente, elas não conseguem ser tão velozes quanto uma limpeza automática. Então, o que a gente tem aqui, muitas vezes, são perdas que são muito maiores pela periodicidade ser, né, muito espaçada entre uma limpeza e outra, do que aqueles 1% inicialmente projetados. Isso aqui é um levantamento que nós fizemos para uma usina de 30 megawatts. Essa usina ela havia sido limpa um mês após, né, ela havia sido limpa, né, e um mês depois dessa limpeza, nossa equipe entrou em campo para realizar uma medição de impacto de sujeira já existente na usina. Então, eu estou mostrando aqui resultados de acúmulo de sujeira durante o período de um mês. E o que a gente pode observar é que, para essa medição que nós fizemos aqui, sistemática ao longo da usina, depois de um mês, essa usina já tinha uma perda de sujeira da ordem de 2,2%. Bem, essa usina aqui é uma daquelas que prometeu 1% de perda. Então aqui, eu muitas vezes estou chegando no final do ano e verificando que eu não atingi a energia que eu estava esperando e não atingi a minha taxa de desempenho esperada, porque eu fui muito otimista e utilizando valores de perda que não correspondem de fato à realidade que eu estou observando. Então, a gente precisa ser um pouco mais realista nessas questões, nesses parâmetros, para trazer um pouco mais, né, ser um pouco mais fidedigno para as características, né, dos sistemas que a gente, de fato, está construindo. Dando um pouquinho mais de informação para vocês aí de sistemas que estão operando há muito tempo,
Essa foto aqui é do sistema mais antigo hoje em operação no Brasil. É foto do nosso sistema fotovoltaico que está integrado na cobertura de um dos nossos prédios na Universidade Federal, aqui de Santa Catarina. E esse sistema ele tem 22 anos, completa 23 anos. Esse tá, o sistema mais antigo em operação no Brasil, integrado à umidificação. Esse sistema ele é limpo a cada 2 anos. E nessas nossas limpezas, em média, o que a gente observa é um acúmulo de sujeira da ordem de 5%. Ou seja, isso aqui é a típica sujeira para um gerador fotovoltaico urbano, tá? Que está, então, integrado numa edificação com uma inclinação adequada para que a gente tenha pelo menos uma autolimpeza facilitada pela chuva. Então a chuva consegue limpar um pouco da sujeira, mas eu ainda tenho uma sujeira que está aderida, que ela não é limpa pela chuva. Então nesse tipo de limpeza, sim, eu preciso de uma limpeza manual, além da própria realizada pela chuva. E essa limpeza manual, ela representa um ganho de desempenho de 5% a cada 2 anos, quando nós fazemos essa limpeza. Aí alguém vai falar, puxa vida, 5% é mais realista então, uma perda de sujeira, né, que é de fato um pouco mais fidedigna, o que a gente encontra na realidade. Sim, de fato, esse é um valor mais realista. Mas ainda assim, aí a gente vem para uma outra questão, poxa, então eu vou fazer uma empresa de limpeza de módulos, porque 5% é uma perda expressiva. Sim, de fato é uma perda expressiva, mas a gente tem que colocar isso também em perspectiva. Porque quando eu começo a quantificar quanto isso me representa de perda de capital, agora que está entrando, né, no meu sistema fotovoltaico, em função, né, de eu ter essa perda de sujeira. Bem, aqui para Florianópolis, 5% de perda em 2 anos para esse nosso gerador representa mais ou menos R$ 75,00 de recurso, né, de capital que eu não conseguir, então, incorporar em virtude, né, dessa minha perda de sujeira. Bem, R$ 75,00 vocês acham que paga uma equipe de OEM, uma equipe com NR35, NR10, todos os equipamentos necessários para fazer uma limpeza adequada? Eu acho que não. Eu acho que com R$ 75,00 a gente não consegue pagar adequadamente essa equipe. Então, apesar das perdas de sujeira serem expressivas, e a gente precisa considerar essas perdas na nossa simulação, a gente só também precisa ter um pouco de senso crítico em relação a como estão sendo feitas as periodicidades dessas limpezas e se de fato o custo, né, do nosso recurso humano de fato está compensando essas perdas que a gente está encontrando. Quando a gente vai para usinas de grande porte, aí é uma outra realidade. Aí de fato é muito mais fácil justificar periodicidades pequenas, né, entre limpezas, mas quando a gente vai para um GD pequenininho, né, o típico é o sistema de poucos kilowatts instalados em uma cobertura, aí a gente precisa ter os números um pouquinho mais alinhados para, de fato, ver se vale a pena isso ser feito ou não. Bem, uma outra questão que sistematicamente tem sido discutida aqui no Brasil é a questão de sobrecarregamento de inversores. Então, tipicamente, o que é basicamente sobrecarregamento é eu instalar uma potência do gerador fotovoltaico superior à potência do inversor. Então, aqui nessa foto que eu estou mostrando é uma curva de irradiância, então, que está aqui em laranjinha. Essa curva de irradiância mostra que, em determinados momentos do dia, quando eu tenho, né, o meu gerador fotovoltaico super ensolarado, o meu inversor ele não consegue processar toda a potência que está sendo gerada pelos módulos. Então essa curva aqui que está ceifada, basicamente está mostrando o comportamento de um inversor de 2.500 watts, que tinha lá conectado a ele mais do que 2.500 watts de potência de um gerador fotovoltaico. Vamos dizer aqui 3.000 watts ou 3.500 watts. Então, o sobrecarregamento nada mais do que é eu ter uma potência do gerador fotovoltaico superior à potência do inversor. E tipicamente isso é feito do ponto de vista de otimização econômica. O módulo fotovoltaico tem perdas de temperatura, tem perdas de sujeira. Eu tenho um número elevado de perdas que acabam levando que, mesmo quando eu tenha condições de irradiância elevadas,
1000 watts por metro quadrado. Eu não vou conseguir, de fato, extrair toda a potência nominal do módulo, porque esse módulo, ele, normalmente nessa situação, ele vai estar numa temperatura muito superior à temperatura padrão de 25 graus Celsius, que é a temperatura que o módulo fotovoltaico foi testado em fábrica e que deu a ele, então, a potência nominal dele. Então, nesse caso, é uma atividade de exercício econômico. Vale a pena a gente sobrecarregar os nossos inversores para otimizar economicamente o sistema. Bem, quanto tem se utilizado de sobrecarregamentos no Brasil? Alguém está falando aqui que o áudio caiu. Não sei se o áudio já retornou, mas então, quanto tipicamente a gente tem utilizado de sobrecarregamento dos nossos inversores aqui no Brasil? Nas nossas usinas de grande porte, a gente tem, tipicamente, nos últimos leilões, visto potências de geradores fotovoltaicos, né, dos sistemas, superiores à potência dos inversores, então, sistemas sobrecarregados, e uma média entre 120% a 130% de sobrecarregamento. É isso que, tipicamente, a gente tem visto aí do ponto de vista de usinas de leilão. Bem, Lucas, 120% a 130% de sobrecarregamento. Eu vou ter algum tipo de prejuízo do inversor? Não, depois o Frônios pode dar bastante mais detalhes nos webinars específicos de projetos de inversor, mas para inversores Frônios, por exemplo, a gente tem, então, de partida, sem ter que pedir permissão ao fabricante, um sobrecarregamento admissível de até 150% da capacidade nominal do inversor. E o inversor vai lidar muito bem com isso, o buscador de máxima potência, quando o inversor tiver atingido a sua potência máxima, simplesmente para evitar então que o inversor tenha uma potência superior à potência nominal, ele desloca o buscador de máxima potência em direção ao ponto de circuito aberto, ou seja, ele desloca o ponto de máxima potência em direção ao VOC e a corrente do gerador fotovoltaico diminui. E com isso a gente então consegue preservar a saúde do inversor. Bem, qual é o problema do sobrecarregamento? O problema do sobrecarregamento é a questão associada a como é que a gente simula isso. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o resultado de um trabalho que nós fizemos, em que eu estou mostrando, então, nesses gráficos, nessas tabelinhas aqui, nessas diferentes barras, perdão, as perdas que eu tenho, utilizando como exemplo aqui, por exemplo, um sobrecarregamento de 130%. Quando eu faço uma simulação usando o PVSystem, que tem aqui, por exemplo, uma resolução horária, ou seja, ele faz a sua simulação em passos de 1 em 1 hora. Essa que é a ideia da sua simulação. Quando ele faz isso, ele tem aqui uma perda estimada de 0,2%. Quando eu faço a comparação da vida real, que é a cada 1 segundo, ou seja, quando eu vejo de fato na prática a perda que eu tenho em um inversor, agora não mais na simulação, mas na vida real, eu tenho aqui uma perda da ordem de 1,5%. Bem, Lucas, o que você está dizendo então é que com o PVSystem eu fiz lá uma simulação e eu tive uma expectativa de perda de 0,2% em função do sobrecarregamento. E na vida real a gente tem uma perda maior, de 1,5%. É isso? É exatamente isso. Qual é o prejuízo disso? O prejuízo disso é que no final do ano, quando a gente contabiliza lá a expectativa de geração de energia e a expectativa de desempenho, a usina ela não atinge o desempenho e não atinge a energia esperada, porque o software de simulação, ele, infelizmente, não reproduz de maneira adequada as perdas que a gente tem no inversor. Isso aqui é basicamente uma limitação do software de dimensionamento. E eu vou mostrar o porquê. Quando a gente olha uma curva de irradiância, isso aqui é uma curva de irradiância de um dia nublado. É por isso que a gente tem esses sobes e desces. E se a gente observar esses picos muito elevados aqui, isso aqui a gente chama de efeitos borda de nuvem. São quando os valores da irradiância ultrapassam a nossa irradiância extraterrestre lá de 1.362 watts por metro quadrado. Então, eu estou vendo aqui picos até de 1.500, 1.600 watts por metro quadrado. Isso aqui acontece na vida real, tá? E é bastante frequente. Bem, eu estou vendo isso aqui porque eu estou medindo a cada 1 segundo.
Então, a cada 1 segundo, o meu sistema de aquisição de dados foi lá, mediu e gravou esse dado. Mas muitas vezes, quando a gente faz essas medições, a gente não faz a cada 1 segundo, dá muito trabalho, muitos dados. A gente costuma fazer o quê? Faz uma leitura a cada 1 segundo, faz a média desses dados e depois salva. Então, é isso que eu estou mostrando. Esse mesmo dia, eu estou agora salvando com resolução de 1 minuto. Medi dados de radiância a cada 1 segundo, fiz a média dos 60 pontos e salvei. Estão vendo a diferença das curvas? Então, mudou um pouquinho, né? Estão vendo que eu tenho aqui uma mudança nesse meu perfil dessa minha curva. Vou fazer a mesma coisa agora para uma resolução de 5 minutos. Ou seja, salvei 300 segundos, fiz a média e salvei esse dado. Então, é o mesmo dia, só que sendo salvo agora com resolução a cada 5 minutos. Agora, o mesmo dia sendo salvo com resolução. Pronto, retornando, então, estou vendo aqui agora minha mesma resolução com resolução de 10 minutos. E vou mostrar agora o que a gente vê com resolução horária. Ou seja, o mesmo dia, exatamente o mesmo dia, só que agora eu estou salvando os dados com médias de horas. É isso que o PVSys faz. O PVSys, ele faz uma resolução horária de simulação, que é como se eu salvasse meus dados a cada 1 hora e fizesse uma simulação, então, com essa curva, quando, na verdade, o dia que eu tenho na vida real é esse aí. Então, o que acontece é que, nesses pontos em que eu estou observando, em que eu tenho picos de radiância, o inversor ele satura. E, quando eu vejo a resolução horária, eu não tenho mais esses picos. Simplesmente por uma questão matemática. Eu estou fazendo médias que estão amortecendo esses picos. Então, o PVSys tem aí um problema importante de incerteza quanto às perdas que estão sendo estimadas de sobrecarregamento. Isso tem se mostrado muito importante para usinas que cada vez mais estão querendo ficar com sobrecarregamentos 140%, 150%. E todos esses valores que eu mostrei de diferenças naquele meu gráfico são para sistemas fixos. Quando a gente vai para sistemas com rastreamento, essas perdas aumentam ainda mais. Bem, uma outra questão importante que eu queria discutir com vocês são questões associadas a questão de mecanismos de degradação. Nos nossos módulos fotovoltaicos que a gente tem espalhados pelo Brasil, para vários PIDs o que a gente basicamente tem são um conjunto de diferentes tecnologias espalhados em várias diferentes regiões do Brasil, e em cada uma delas nós fazemos avaliação de desempenho desses sistemas. Bem, o que a gente observa muitas vezes para algumas tecnologias, por exemplo, vou colocar aqui esse silício cristalino, tá? Para algumas regiões aqui do Brasil, em que a gente tem esses sistemas sendo avaliados, a gente tem desempenhos muito bons, né? Silício cristalino 75%, 75%, 79%, só que para algumas regiões 71%, ou seja, valores que não correspondem, né, tipicamente à expectativa de desempenho que eu esperaria para um sistema fotovoltaico em operação para essa região. E o que a gente observa é que, olhando como exemplo, então, esse sistema aqui, que está numa região litorânea aqui no Brasil, olhando para essas imagens que eu estou mostrando aqui no centro, isso aqui são imagens de eletroluminescência. Eu já vou discutir um pouquinho mais com vocês o que é, mas é basicamente nós injetarmos corrente elétrica no módulo fotovoltaico e nesse ponto o módulo emite luz. E eu com uma câmera especial eu consigo verificar essa emissão de luz nos módulos. Bem, o que eu estou mostrando para vocês aqui, nesses pontos mais escuros, são justamente perdas por uma degradação chamada degradação PID. Essa perda, ela, então, tipicamente acaba resultando nesses pontos, né, em que as células mais próximas da moldura acabam tendo uma redução de desempenho. E essa redução de desempenho é bastante expressiva, chega a se comportar aí com mais de 40%, por exemplo, às vezes, de perda de potência nos módulos. Bem, Lucas, como é que a gente evita isso? A gente evita isso fazendo a seleção agora de módulos fotovoltaicos que têm um elevado controle de qualidade em sua produção. Bem, como a gente faz isso? Utilizando módulos fotovoltaicos que tenham certificação internacional, por exemplo, módulos que respeitam, né, a IEC 61215.
Bem, Lucas, a IEC 61215 ela faz 18 ensaios nos módulos fotovoltaicos. E o nosso Inmetro, Lucas? O que o nosso Inmetro faz? Bem, o nosso ensaios do Inmetro basicamente utilizam esses 5 primeiros ensaios aqui. Nem vou falar que são 5, porque os 2 primeiros de pré-condicionamento, inspeção visual não contam, né, mas os 3 últimos sim, de determinação de máxima potência, testes de isolação e corrente de fuga, né, em ambiente úmido. Esses testes, então, são feitos pelo Inmetro. Então, qual é a conclusão disso? A conclusão é que, basicamente, a certificação Inmetro, ela não tem finalidade de controle de qualidade. Ela nunca teve. A nossa certificação Inmetro, ela sempre teve o papel de garantir um pouquinho de, vamos chamar, de controle de importação dos nossos módulos, de rastreabilidade das importações, mas nunca do ponto de vista de controle de qualidade, pelo menos para esses ensaios básicos. Então, a gente precisa optar por módulos que tenham certificação internacional. Então, por favor, procurem, de fato, fabricantes que tenham respeitados, né, as normas internacionais, além da Inmetro, né, porque são obrigatórias aqui no Brasil. Com isso, a gente consegue ter cada vez menos problemas, né, associados a degradações, né, por esses mecanismos que eu estou comentando e mostrando a vocês. Bem, próximo passo, gente, nesse meu controle de qualidade de usinas que eu quero comentar. Então, varrer a questão de projeto, principalmente vocês atentando à questão de perdas, sejam conservadores em perdas, e do ponto de vista de simulação, atentem para questões do ponto de vista de sobrecarregamento, que é uma que está sendo muito explorada no Brasil, para que a gente de fato saiba que o que está sendo prometido, se usado o PVSys, não vai ser de fato observado na prática em função dessa limitação do software. Existem outros softwares, vi uma pergunta aqui rapidinho, se o PVSol tem opção de simulação em 1 minuto, já atende? Sim, já atende sim. O PVSol atenderia esse requisito nessa questão. Então sim, tem softwares que fazem simulação em 1 minuto, o PVSol é um deles, o SAM é outra, então a gente tem softwares que conseguem ser um pouco mais fidedignos nessa característica. Bem, do ponto de vista de EPC, gente, é uma outra questão que eu queria discutir com vocês. Controle de qualidade da execução. Apesar de a gente ter, então, já empresas muito bem estabelecidas, o que muitas vezes que acontece quando a gente chega em campo, isso aqui é uma usina fotovoltaica de 30 megawatts, mais uma que a gente vai fazer um comissionamento, e chegamos lá e observamos os módulos empilhados dessa maneira. Os módulos eles podem ser empilhados? Podem, esse fabricante permite empilhamento de módulos. O que o fabricante não permite, nesse tipo de pallet de papelão, é que o módulo fotovoltaico, ele receba, o pallet receba chuva, porque senão esse papelão ele degrada e a caixa de cima acaba exercendo um esforço, principalmente nessa disposição aqui, irregular nos módulos de baixo. Então, atentem para essa questão de disposição dos módulos, né, em campo. Outra questão que sistematicamente a gente tem observado, apesar disso ter sido, né, essa tecla está sendo bastante discutida e observada por bons instaladores, mas ainda assim a gente tem esse tipo de marketing sendo divulgado, né, pessoas caminhando, né, esse cara aqui é um laptop em cima do módulo fotovoltaico, e claro, essa imagem não é daqui, mas esse vídeo que eu estou mostrando agora na sequência isso aqui é basicamente, eu sei que vocês talvez não consigam ver exatamente o vídeo todo em função da transmissão, mas isso aqui é o vídeo, né, então, de uma pessoa caminhando sobre um módulo fotovoltaico, isso aqui é propaganda, de fato, de uma empresa instaladora, né, dessa mesma empresa que depois tem essa imagem desse cara bebendo coco, uma água de coco em cima dos módulos. Então, o ponto isso não é um marketing bom, isso é um marketing ruim, né? A gente sabe que é proibido pisar nos módulos fotovoltaicos em virtude dessas caminhadas sobre os módulos poderem causar microtrincas, né, e microfissuras nas células. Essas microfissuras, elas não necessariamente vão se pronunciar em pontos quentes imediatamente, logo depois da pessoa ter caminhado. Isso pode demorar anos. Então, essas microfissuras, elas podem, claro, levar a pontos quentes logo depois de um tempo. Isso aqui é o que a gente está vendo nessa imagem, né? Eu estou mostrando para vocês aqui do lado direito as pegadas de uma pessoa e
né, aqui a imagem, né, da bota de uma pessoa caminhando sobre os molos e o ponto quente originado em função dessa caminhada. O problema é que muitas vezes isso não acontece de partida, ou seja, uma pessoa caminhou, uma outra equipe faz a termografia, não encontra nada, e esses pontos quentes só vão se originar meses ou anos depois em função do estresse, né, térmico de esquenta e esfria de uma célula. Então, isso é importante que a gente observe durante a instalação. Muitas vezes no comissionamento a gente não consegue notar imediatamente esses pontos quentes. Tá? Então, esse é um ponto muito importante, né, para a equipe. Só resgatando aqui, alguém está falando que está sem som, só para confirmar que o som está funcionando adequadamente. Se alguém puder confirmar. Uma outra questão, está ok? Perfeito. Bem, uma outra questão também importante que a gente tem observado de maneira sistemática, apesar de ser uma prática muito simples, é a crimpagem adequada de conectores. Né? É muito simples a gente crimpar conectores. É um dos quesitos básicos. Né? Assim, das primeiras aulas de instalação a gente aprende a fazer uma crimpagem. E essa imagem que eu estou mostrando aqui do lado esquerdo, que é uma crimpagem mal feita de um conector, né? Todos aqueles bons profissionais que já crimparam um conector sabem que isso aqui não é a maneira adequada, né, de um conector ser crimpado. Essa imagem, ela mostra basicamente, perdão, passei essa imagem, ela está mostrando aqui uma usina fotovoltaica de grande porte, isso aqui é uma usina de 60 mega, tá? Em que nós no comissionamento observamos que isso foi realizado dessa maneira. Tá? Simplesmente por quê? Porque numa usina grande, num projeto grande, as pessoas muitas vezes, as equipes acabam tendo muitos funcionários e a gente começa a perder o controle sobre eles. Isso deve acontecer para várias empresas. Ou seja, a gente não tem tempo de alinhar minimamente as nossas equipes. Isso é extremamente importante. Ou seja, que a gente tenha uma equipe inteira, né, bastante bem alinhada, qualificada, para esse tipo de problema não acontecer. Mais de 2 megawatts de potência, né, de módulos já haviam sido crimpados, né, muitos módulos, que tiveram que ser refeitos. Então foi uma perda importante aqui para essa empresa, em virtude, né, desse grande descuido. Bem, qual é o prejuízo disso? Bem, conectores mal crimpados resultam em pontos quentes nos conectores. Esses pontos quentes muitas vezes geram então temperaturas mais elevadas, que geram um ponto quente ainda maior, que gera mais mau contato, maior temperatura de ponto quente, até que a gente chega num ponto em que o conector ele chega numa temperatura tal que muitas vezes a gente acaba ocasionando um arco elétrico entre o contato desses conectores. E esses arcos elétricos, quando a gente tem aqui uma estrutura metálica, tudo bem, eu só carbonizei a minha estrutura. Agora, quando eu acabo tendo esse mau contato em um quadro elétrico, bem, aí eu tenho muitas vezes carbonização, né, parcial dos meus bornes, né, dos meus porta-fusíveis. Quando eu tenho um mau contato ainda mais pronunciado, eu tenho carbonização bastante mais expressiva, né, dos meus quadros, ou carbonização total. E aqui eu queria comentar um ponto. A gente vai falar assim, puxa, tá vendo? Isso aqui é de fato uma instalação que foi mal executada. Não, mentira, essa instalação foi bem executada. Por quê? Porque nós mesmos acompanhamos essa execução, fizemos o comissionamento e no momento em que essa usina foi comissionada, nenhum ponto quente lá existia. Mas essa usina ela ficou 3 anos sem nenhum tipo de operação e manutenção adequados. Ou seja, ela ficou 3 anos sem nenhum tipo de manutenção preventiva. E esse quadro elétrico ele foi justamente então penalizado por isso, por falta de manutenção preventiva. Ou seja, um ponto quente no início da instalação não apareceu e logo depois, né, ao longo dos anos, ele de fato então apareceu, se pronunciou e acabou levando então essa carbonização desse quadro por completo. Quando a gente começa a olhar para usinas de grande porte, bem, o que a gente pode ver é que a gente tem muitas vezes quadros elétricos sendo incendiados em campos. Vocês estão vendo aqui uma imagem então de uma string box que foi atingida por um incêndio,
justamente causada aqui por um problema de arco elétrico causado por mau contato entre conectores. Isso não acontece só em quadros elétricos não, tá? Eu sei que vocês todos recebem muitas imagens, né, de sistemas residenciais, estou mostrando um pouquinho mais aqui de imagens de sistemas de grande porte, tá? Então, para sistemas de grande porte a gente também tem esses problemas. Isso aqui são 3 usinas diferentes que tiveram incêndios aí em inversores, tá? Tipicamente causado então por problemas de mau contato em conexões. Bem, Lucas, como é que a gente resolve isso? A gente qualifica melhor as nossas equipes e, além de qualificar melhor as nossas equipes, a gente precisa ter um procedimento muito bom de comissionamento. Então esse aqui é o terceiro ponto da minha apresentação. Eu queria mostrar um pouquinho mais sobre o que a gente precisa atentar do ponto de vista de comissionamento. Bem, gente, comissionamento é algo que nem todas as equipes fazem, mas está lá sendo pedido. A gente tem uma norma, né, a 16274, que basicamente lista aqui todos os nossos requisitos de comissionamento, tanto de categoria 1 quanto de categoria 2. Categoria 1 são procedimentos, digamos, mais básicos de testes elétricos, né, de equipotencialização, tensão, polaridade, tensão ao terra, isolação e corrente operacional. E os nossos testes de categoria 2 são um pouquinho mais sofisticados. Eles são testes, então, que são testes de curva e termografia. Bem, Lucas, fazer tudo isso aqui custa caro, né, porque eu preciso de uma instrumentação, de fato, um pouco sofisticada. A minha concessionária pede isso? Não. Estou mostrando aqui um pouquinho da minha concessionária, então aqui, né, Celesc, né, o processo de acesso para micro e mini geração distribuída. Estou vendo aqui a documentação a ser anexada e, se a gente olhar com atenção, eu não vou encontrar aqui comissionamento. Nem na minha concessionária, nem na de vocês. Comissionamento tipicamente é algo que as concessionárias não pedem. Tá? Não pedem, por quê? Poxa, porque tipicamente a gente está exigindo demais do instalador. Né? São equipamentos caros, nem todos os instaladores terão condições de realizar um comissionamento completo. Eu estava pensando nisso hoje de manhã, quando eu estava preparando esses slides, e estava fazendo uma analogia aqui com nossa situação atual, o coronavírus. Bem, o ideal é que todo mundo tivesse máscaras super sofisticadas, né? Essas máscaras PFF2 ou 3, né? Ou máscaras cirúrgicas, mas a gente não tem porque a gente precisa reservar esse material para profissionais de saúde. Então nós vamos usar o quê? As máscaras caseiras, feitas em casa. E aí muitas pessoas vão comentar, puxa, essas máscaras caseiras, elas não têm funcionalidade, elas não são adequadas. Olha, elas não são tão, vamos chamar assim, efetivas quanto máscaras, né, que são as desenhadas para esse tipo de situação, para esse tipo de uso. Mas elas ajudam, elas ajudam. E é nesse âmbito que eu queria chegar aqui nessa questão. Quando a gente olha para os ensaios de categoria 1, basicamente, com um alicate amperímetro, eu consigo realizar quase todos os meus ensaios de categoria 1. Equipotencialidade, que é basicamente verificar se todas as conexões estão equipotenciais, seria ótimo que eu pudesse fazer isso com um micromímetro. É o instrumento adequado para isso. Ah, Lucas, mas eu não tenho, então eu não vou fazer? Não, faça então com um multímetro. Essa é uma medição de continuidade. É o ideal? Não é o ideal. Certamente que não é. Mas pelo menos é um teste. Então, indo nessa mesma linha de máscaras caseiras, é esse ponto que eu queria puxar. Do ponto de vista de tensão, polaridade, tensão ao terra e corrente operacional, todos eles sim podem ser feitos com um alicate em perímetro e esse é o instrumento que de fato é o adequado para isso. Então olha só, de todos os nossos ensaios de categoria 1, eu de fato consigo fazer quase todos eles com o meu alicate em perímetro. Qual o nome do instrumento para medir equipotencialidade? É um micro-ohmímetro, tá? Seria o mais adequado, para justamente medir pequenas resistências entre circuitos. Então, do ponto de vista de categoria 1, com o alicate em perímetro a gente consegue fazer quase tudo. Teste de isolação eu não consigo, mas esse o inversor faz, né, antes de entrar. Então, olha só, eu quase que varri todos os ensaios de categoria 1 simplesmente com o alicate em perímetro. É só saber fazer, né, e a gente precisa se preparar, então, para poder fazer esses testes. Do ponto de vista de ensaios de categoria 2, bem, categoria 2, de fato, curva e IV é bastante mais caro, um instrumento
que tem um custo mais elevado e nem todas as empresas têm. Mas eu não colocaria prioridade nele, eu colocaria prioridade na câmera termográfica. A câmera termográfica, ela de fato é o instrumento que vocês deveriam dar mais ênfase, tá? Que vocês deveriam ter maior prioridade, então, de compra, porque de fato ela consegue ter essa capacidade de verificar se a gente não tem nenhum tipo de mau contato nos nossos quadros elétricos, principalmente os de corrente contínua, onde a gente tem maior tensão, e os riscos de arco elétrico de maior magnitude. Então, hoje nós temos câmeras de custo acessível, portáteis, que não vão ser adequadas para medições de módulos fotovoltaicos, né? Porque tipicamente ela não tem muitas vezes uma resolução adequada para conseguir medir um módulo à distância. Mas para quadros elétricos, sim, elas são muito úteis. Então, eu gostaria de colocar ênfase que a gente deve exigir, sim, ensaios de comissionamento. A concessionária tem que exigir isso, começar de cima essa pressão. E a gente já viu que os ensaios de categoria 1 e os de termografia, a gente consegue, então, basicamente fazer com baixo custo. Bem, eu vi aqui que algumas pessoas falaram, Lucas, eu já faço ensaios de comissionamento em todos os meus sistemas. Perfeito. Então, para aqueles que já fazem isso com uma prática, deixa eu comentar um pouquinho mais sobre ensaios de, então, um pouco de, digamos, mais alto nível, né, que conseguem cada vez mais mostrar cada vez mais detalhes nos nossos sistemas. Eu quero começar mostrando, então, um pouquinho de termografia aérea. Tá? Termografia aérea ainda, claro, se termografia em solo já é cara, termografia aérea ainda mais, né? Em função de a gente ter que ter um drone e uma câmera termográfica acoplada a ele. Nós estou mostrando aqui um pouquinho, então, das imagens termográficas que tipicamente são feitas pela nossa equipe em avaliações de desempenho e comissionamento de usinas. Então, olhando aqui uma usina de grande porte, tá? Rapidamente eu consigo observar, né, aqui em cima, uma string desconectada. Então, quando eu tenho módulos desconectados, esses módulos eles ficam mais quentes que um módulo conectado. Tá? Então, essa imagem aqui que está mostrando esses módulos mais cinzas são módulos mais clarinhas, né? Esses módulos aqui são módulos que estão numa temperatura superior aos módulos que estão em operação. Isso tipicamente é porque o módulo fotovoltaico, quando está desligado, eu tenho maiores perdas de recombinação. Então, essas perdas maiores de recombinação levam o módulo a ter uma maior temperatura, e isso mostra, então, o módulo que está desligado, ou strings que estão desligadas. Rapidamente eu consigo ver isso com uma termografia aérea. Também posso ver aqui diodos de bypass em condução, ou seja, posso ter aqui um problema ou de descarga atmosférica, que atingiu essa usina e danificou diodos, ou problemas de fato de fabricação dos módulos. Também estou vendo aqui embaixo uma string em curto-circuito, ou seja, tive problemas aqui na entrada de um dos buscadores de máxima potência, esse inversor aqui ficou em curto, um dos buscadores, e é isso aqui que eu estou vendo strings em curto-circuito. Aqui no lado direito, ponto quente, então, tradicional ponto quente causado tipicamente por uma microfissura. Olhando para uma imagem mais ampla, estou mostrando aqui para vocês uma usina fotovoltaica, então, que foi atingida aí por uma falha catastrófica, tá? Que foi um tsunami meteorológico aqui em Santa Catarina. Então a gente teve bastante prejuízos, mas olha só, rapidamente eu levanto um drone e eu vejo strings abertas, né, que estão com temperaturas mais elevadas, tenho strings em curto-circuito. Esse mesmo sistema, né, caso eu verifique com um pouco mais de proximidade, eu consigo ver aqui, né, uma string aberta, um diodo de bypass em condução. Olhando lá no lado direito, pontos quentes. Então, termografia basicamente é um teste diagnóstico rápido, que eu consigo verificar rapidamente que, olha, mais uma vez aqui, eu tenho uma string em circuito aberto. Olha, estou fazendo um voo rápido na usina de grande porte, estou vendo um ponto quente aqui, um módulo que está muito quente. Poxa, na verdade, bastante expressivo. O que é isso aqui? É um módulo trincado. Então, termografia aérea é algo que seria digamos, um avanço aí nesse, vamos chamar, uso progressivo da força e uso progressivo de recursos. A termografia aérea de fato, tem se mostrado
uma técnica, né, que tem mostrado bons resultados aí em sistemas de maior porte. Lucas, somente termografia aérea, que a gente consegue ir nesse uso progressivo da força para melhorar assim, a qualidade da minha empresa, do que a gente tem feito aí de ponto de vista de comissionamento, de qualidade? Não, a gente consegue, de fato, ter outras técnicas. E uma outra que eu queria compartilhar com vocês é a técnica de eletroluminescência. E eu queria compartilhar aqui uma apresentação, tá? Esse módulo quebrada bifacial não é um módulo de telureto de cádmio. Tá? Essa apresentação aqui foi num dos encontros da I3E em 2014, tá? Lá em Denver, no Colorado, em que o palestrante aqui estava apresentando a experiência do banco de financiamento alemão, né, o Deutsche Bank, em financiamento de sistemas fotovoltaicos. E aí, lá em 2014, o Deutsche Bank falava, olha, gente, nosso ponto de vista, para a gente poder fazer financiamento, né, de usinas, a termografia ela não é suficiente. A gente acha que também tem que ser feito eletroluminescência. Eletroluminescência também é uma técnica importante para a gente diagnosticar problemas. Porque, mais uma vez, olha só, esse módulo aqui, então, foi medido no escuro, com uma câmera especial, uma câmera que, quando o módulo é excitado por uma corrente elétrica, ele consegue, então, observar exatamente o comprimento de onda específico de luz que esse módulo emite. Então, sim, o módulo emite luz quando ele é excitado por uma corrente elétrica, e eu preciso de uma câmera especial para fazer isso. Olhando com essa câmera especial, estou vendo que esse módulo tem várias microtrincas, que ainda não se representaram em pontos quentes. Bem, qual é o benefício, então, da eletroluminescência? É justamente verificar isso, que eu já tenho aqui microtrincas que depois vão se transformar em ponto quente. Então, eu consigo verificar, né, de fato, já uma redução de potência no módulo, que eu podia ter, né, realizado com um traçador de curva IV, mas eu consigo identificar qual é a causa dessa redução, já muito cedo. Bem, Lucas, interessante isso, mas tipicamente a eletroluminescência só tem sido feita em fábrica, certo? Exatamente. Isso aqui são imagens em fábrica de módulos que, então, antes de serem despachados, são medidos. Mas também a gente pode fazer medições de eletroluminescência em campo. Então, estou aqui mostrando, tá, imagens de módulos sendo medidos em ambiente laboratorial, mas também em ambiente externo. Tá? A nossa equipe aqui fazendo medições, né, de módulos fotovoltaicos à noite aqui numa usina de 70 MW, amostrais, para verificar a saúde dos módulos. Estão vendo, ó, um módulo muito bom, todo ele brilhando à noite e células saudáveis. Ao contrário desse outro módulo aqui, em que eu estou vendo então células mais opacas, né, que apresentam problemas de fabricação ou de degradação. Bem, Lucas, mas eu não tenho dinheiro para fazer a compra de um equipamento como esse. Eu sei que vocês não têm, é por isso que eu estou mostrando aqui um artigo que nós publicamos de como realizar medidas de eletroluminescência usando uma câmera de baixo custo. Então, o nome desse artigo é PID Detection in Crystalline Silicon Modules Using Low Cost Electroluminescence, e depois vocês encontram ele na internet, é fácil. Eu estou basicamente mostrando aqui imagens de eletroluminescência sendo feitas com várias câmeras. Essa primeira câmera aqui é aquela câmera Sony Cybershot que todo mundo tem na gaveta. Tá? Abre uma gaveta de vocês vão encontrar essa câmera aí. Então, basicamente, o que foi feito nessa câmera? Foi retirado o filtro infravermelho. Todas essas câmeras aqui, o filtro infravermelho foi retirado. Então, retirando o filtro infravermelho, essas câmeras elas conseguem justamente pegar uma pequena parcela da emissão infravermelha do módulo, que é justamente, né, o comprimento de onda que a gente tem na emissão de eletroluminescência. Então, olha só, essa câmera aqui embaixo é uma câmera profissional, tá? Custa $6 mil. Tá? $6 mil sem impostos. Tá? Quando a gente traz para o Brasil, né, ainda tem os impostos aqui em cima deles. Então, tudo bem, uma super imagem de eletroluminescência. Mas olha a comparação com a minha câmera caseira, que custou $75. Ou simplesmente resgatando da gaveta. Essas imagens de eletroluminescência, sim, elas podem ser feitas por instaladores.
para verificar, por exemplo, se no transporte os módulos não foram trincados, se o módulo que eu recebi, amostralmente, ele pode ser medido para verificar qual é a qualidade, né, desses módulos que eu estou recebendo. Então, de fato, é um teste interessante, pode ser feito de baixo custo. Tá? Por último, fechando aqui a minha apresentação, gente, operação e manutenção. Quando a gente pensa em operação e manutenção, a gente pensa que a gente tem que ter um controle super sofisticado de monitoramento das usinas, né, um super data, né, center para poder monitorar todos os sistemas, né, um video wall gigante como esse. Na verdade, não, gente. Para a gente poder monitorar as usinas, a gente precisa simplesmente receber dados de energia e de desempenho de cada uma delas. Tá? Ou seja, antes de a gente querer fazer coisas sofisticadas, tenham na equipe de vocês uma pessoa contratada para simplesmente olhar os dados de energia que estão sendo gerados de cada um dos sistemas, para a gente poder comparar esses sistemas. Tem várias métricas que permitem fazer a comparação desses sistemas, seja performance ratio, seja yield, seja performance index. A gente poderia fazer um webinar só desses parâmetros que são os mais adequados para identificar problemas em usinas. Mas olhando simplesmente os nossos gráficos de energia e normalizando eles para eu poder comparar, né, sistemas que têm diferentes potências, eu já consigo ter uma avaliação muito boa se as minhas usinas de fato estão operando bem. Porque no final das contas, eu queria trazer aqui um fechamento dessa apresentação, que é basicamente essa imagem aqui. Eu tenho aqui um PR esperado de uma usina, tá, de grande porte. Isso aqui foi o PR esperado. Ou seja, foi isso aqui que foi prometido pela empresa instaladora. E nós não tivemos, na prática, tá, uma PR de acordo com aquela esperada. Ela foi muito mais baixa. Estão vendo que aqui eu tinha uma PR esperada de 82%, 81%, e na verdade eu estou medindo aqui, sei lá, algo como 71%. Bem, de fato a coisa deu errada. Essa minha medição de PR, podia ser energia também, deu alguma coisa errada. Bem, e de quem é a culpa? Bem, a culpa a gente pode elencar. Tipicamente, a gente tem 3 parcelas de culpa. Tá? Essa multa aqui, ou o meu projeto teve uma PR demasiadamente otimista, então eu considerei perda pequena de sujeira, acabei considerando, né, um sobrecarregamento muito elevado e não considerei que muitas vezes o meu software não retrata de maneira fidedigna essa minha perda. Ou o meu EPC não fez um bom controle de execução e comissionamento. Então eu tive lá muitos problemas de execução, crimpagem incorreta, né, muitos problemas associados à minha execução da usina. Ou muitas vezes eu tenho elevadas indisponibilidades. O inversor desligou e eu demorei muito tempo para notar isso, porque não tinha ninguém olhando, ninguém ali monitorando a minha usina. Então, basicamente, esses são assim, os 3 pontos importantes que eu queria destacar para vocês do ponto de vista de controle de qualidade e desempenho em grandes usinas. Tá? Vamos fazer um bom projeto com critério, vamos ter um bom controle de execução e priorizar para que a gente comece a ter técnicas de comissionamento e depois ter alguém que comece a monitorar os nossos sistemas. Com isso aqui, então, eu termino minha apresentação, gente. Eu sei que eu falei bastante, foi muita coisa. Estou no nosso tempo aqui fechando já. Está aqui o meu e-mail, qualquer dúvida me mandem uma mensagem. Já deixo adiantado que eu demoro muito tempo para responder os meus e-mails em virtude da nossa carga de atividades, mas em algum momento sim eu vou respondê-los. Então, queria mais uma vez agradecer a Fronius e liberar aqui o microfone para o Ariel, para justamente ele já começar a falar um pouquinho sobre a programação de amanhã, talvez aqui do webinar da Fronius, e também abrir para alguma pergunta, caso a gente ainda tenha um minutinho. Legal, Lucas. Poxa, muito obrigado pela participação. A gente tem tido uma interação aqui muito grande com o pessoal. Então, acho que foi muito legal. Foi um conteúdo assim incrível que você pôde fornecer para nós, para os participantes que já têm acompanhado a gente aí desde da primeira semana de webinars que a gente tem feito, né? Essa já é a nossa terceira semana de webinars.
Então, eu agradeço mais uma vez você e a Universidade de Santa Catarina pela participação. Gostaria só também de chamar vocês para a apresentação de amanhã, onde vamos ter aí o professor Marcelo Vilalvo, do laboratório da LESF em Campinas, né? O laboratório está dentro da Unicamp. Ele vai falar também sobre alguns temas mais técnicos, mas também vai falar um pouco sobre a universidade, sobre o laboratório, também vai falar sobre cursos, que tem muita gente aí questionando sobre onde se aprofundar mais, cursos. Então, essa semana foi voltada para isso, né? Então, vocês viram lá na segunda-feira um pouquinho sobre o Instituto Federal, que pude ver aí que alguns dos professores também estão participando aí conosco, tá? Eu queria também pontuar aí algumas coisas sobre a apresentação que eu achei muito legal. Muita gente questiona a Fronius, né, sobre a questão do oversizing, né, de utilizar essa capacidade maior. Então, deu para perceber aí, como o Lucas falou, que é muito importante a gente se atentar também a essa amostragem, né, de dados que os softwares nos dão, né, e também, como ele comentou, é um comparativo muito econômico, né, então a gente também tem que entender essa perda comparada também ao quanto a gente pode gerar mais de energia e etc. É importante fazer esses comparativos, né? E também esse comparativo quanto à questão dos conectores, né? Então, assim, a gente até já tem programado, a gente vai divulgar aí nos próximos dias, próximas semanas, a gente tem programado aí um webinar para falar sobre os diferenciais das eletrônicas modulares, ou seja, microinversores e otimizadores de potência. E nesses sistemas, normalmente, a gente aumenta muito a quantidade de conectores no sistema. E a gente sabe que hoje vocês têm o conector do fabricante, mas você tem o conector chinês e você tem uma mistura de conectores com uma crimpagem, de repente, mal feita, e o quanto isso é perigoso para a instalação. Então, vocês fiquem atentos que a gente vai liberar aí logo mais a data desse webinar, que vai ser muito bacana também. Eu vou liberar agora para o Vitor, só fazer um comentário aqui conosco, um dos nossos especialistas aqui da Fronius, e aí a gente já libera para o Lucas tirar algumas dúvidas, tá bom? Beleza, pessoal. Bom dia para vocês aí. Primeiro, parabenizar o Lucas pelo conteúdo. Realmente foi muito bom. A gente está recebendo muito elogio aqui no chat. O time de especialistas da Fronius também está acompanhando aqui e a gente tem recebido mensagens aqui no WhatsApp e e-mail também do pessoal elogiando aí, tá? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês aí na Federal de Santa Catarina. O pessoal elogiando a Fronius também, então ficou claro, né? Essa semana a gente chamou os parceiros educacionais, ficou bem claro para todo mundo que a Fronius ela aposta muito nessa questão de educação, né? Então a gente tem como meta aí fortalecer cada vez mais essas parcerias educacionais, porque a gente quer trazer conteúdo para o mercado mesmo, a gente precisa capacitar as pessoas que vão trabalhar com o solar, sabe? A gente não pode deixar de acolher essas pessoas que estão entrando agora no mercado, novas empresas, a gente tem que colocar todo mundo lá para cima, sabe? Trazer realmente conteúdo, uma melhora aí na qualificação das pessoas. E aí, com relação ao conteúdo que o Lucas passou, né, a gente recebeu alguns comentários bem bacanas aqui. O primeiro foi com relação à vida útil, né, do inversor em sobrecarga, né? O Lucas até ressaltou que a sobrecarga ela não vai impactar na vida útil do inversor, e essa é uma pergunta que a gente recebe muito, e realmente não vai impactar. Então, o inversor da Fronius, ele aguenta até 50% de overload, né, de sobrecarga, então você pode trabalhar com ele tranquilamente nessa faixa aí, que você não vai ter problema com a vida útil do inversor. E uma coisa que me tranquilizou bastante dos conteúdos aí que o Lucas abordou, né, foi a questão do tratamento que as empresas dão para os equipamentos, né, para os componentes. Então, na questão do transporte, da embalagem
Então, fico bem feliz em perceber que a Fronius ela toma todo esse cuidado, tá? Então, você que vai receber o inversor da Fronius, você vai receber ele com todos os cuidados devidos para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então, a gente sempre se atenta a isso aqui. E a questão do monitoramento também, né? Ele ressaltou ao final da apresentação que é muito importante, né, você ter alguém aí na sua equipe capacitada, capaz de monitorar os sistemas que você já instalou, né? E isso nos equipamentos da Fronius também, no inversor da Fronius, isso já vem, tá? Então a gente tem o SolarWeb, a gente falou do SolarWeb na semana passada, provavelmente a gente vai ter outros webinars falando do SolarWeb também, que é uma ferramenta gratuita que já está no inversor, já tem toda essa possibilidade de você agrupar as suas instalações e monitorar de forma gratuita, tá? Então, queria ressaltar esses pontos, e são pontos que o pessoal tem colocado aí no chat, tá? Uma outra dica que eu dou também, a gente está colocando no bate-papo aí o link para o registro do webinar de amanhã, tá? Lembrando que quem acompanha a Fronius no LinkedIn e no Instagram, a gente está com uma promoção, um sorteio aí para essa semana, tá? Então acompanhem nas redes sociais aí, e amanhã provavelmente a gente vai ter um ganhador aí de um kit da Fronius, tá? Vou voltar pro Ariel e pro Lucas, era mais esses os comentários que eu queria fazer. E Lucas, mais uma vez parabéns, a gente agradece pela parceria aí, e a gente quer cada vez mais estreitar esse tipo de parceria e trazer mais conteúdo para o mercado. Maravilha, obrigado. Mais uma vez também agradeço pela oportunidade, né, de a gente poder discutir esse tema. Fiquei feliz que teve bastante perguntas, então não quero ultrapassar muito tempo aqui, mas só queria passar rapidamente sobre algumas. Então, o Jean Lima comentou, olha, eu tenho formação aqui em engenharia, até aqueles também que não têm, eu queria também ter um pouco mais de informações, né, sobre cursos na área. Bem, na nossa página do YouTube, do Fotovoltaica UFSC, a gente tem muitos seminários e apresentações que sempre são transmitidas ao vivo, de tanto trabalhos técnicos que são feitos, ou alguma pesquisa que acabou de ser publicada, né, da nossa equipe. Então, fiquem ligados no nosso canal do YouTube, né, que sempre tem bastante conteúdo lá, e muitas aulas, às vezes, são também feitas ao vivo. Então, essa seria uma maneira de vocês ficarem cientes, né, do conteúdo que a gente tem publicado. Outra questão que foi perguntada da questão do software, que eu já tinha respondido, mas aí o Anderson também perguntou lá embaixo. Então, o PVSol, sim, é um software que faz simulação a cada 1 minuto, então essa perda de sobrecarregamento é um pouquinho melhor calculada por ele, assim como o SAM, por exemplo, do NREL, né, tem outros softwares que têm simulação em 1 minuto. Aí o Anderson perguntou, como é que eu driblo isso no PVSys? A gente não dribla, a gente convive com esse problema e é bom ficar ciente que ele existe. Mas essa perda, infelizmente, no PVSys a gente não consegue calcular de maneira adequada. Outra questão que foi perguntada, vamos olhar mais para baixo aqui. Foi a questão da eletroluminescência. Não, antes disso, o termômetro laser, se isso não atenderia como uma maneira de verificar a conexão em painéis. O problema do termômetro laser, Wagner, é que ele é pontual. E para a gente conseguir fazer uma varredura em um sistema, a gente precisaria varrer infinitamente os infinitos pontos que a gente tem, né, no módulo, nas conexões. Então, claro, a gente consegue colocar um termômetro vermelho e verificar pontualmente qual é a temperatura daquele ponto específico. Mas às vezes, 2 centímetros para o lado, eu posso ter um ponto quente que, né, eu não consegui identificar naquele ponto específico do termômetro. Então, por isso que a câmera termográfica ela é mais interessante, porque a gente tem uma imagem termográfica, né, mais ampla e mais fácil, né, de ser, então, endereçada ali qual é o problema. Outro ponto que foi questionado é a questão da eletroluminescência, como ela é feita, qual é a tensão, corrente. A tensão que é utilizada para fazer ensaio de eletroluminescência é a tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico, um pouquinho maior que a tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico. E a corrente, a mesma magnitude da corrente curto-circuito. Então, basicamente, eu estou polarizando o módulo diretamente na tensão de circuito aberto e na corrente curto-circuito. Nesse artigo ali, do Low Cost Eletroluminescência, ele
ele mostra esse procedimento. Outra pergunta que foi questionada. Foram várias aqui, deixa eu listar. O Luiz Neves questionou a questão ali essa questão das perdas, né, de sobrecarregamento. Aquelas perdas que eu estou mostrando, né, de, por exemplo, estimativa do PVSIST de 0,2 e a perda real, né, bastante superior, ali de 2,5, se não me engano, ela vale especificamente para aquele local em que eu fiz aquela simulação. Aquilo ali era para o Mato Grosso do Sul. Saí dali, fui para o Nordeste, eu tenho uma outra perda. Vim aqui para o Sul, Florianópolis, eu tenho uma outra perda. Para cada local nós vamos ter uma perda de sobrecarregamento que varia em função da distribuição da irradiância e da temperatura. Então, do ponto de vista de perda, varia para cada local. O que eu estou puxando a atenção de vocês aqui, cada local, então, vai ter uma perda diferente e o PVSIST, né, que é um dos softwares mais utilizados, infelizmente não representa bem essa perda. Em relação à questão da vida útil do inversor, o Ariel já mencionou aqui, do ponto de vista de vida útil, sem impactos. E acho que é isso, né? O restante das coisas. Como retirar o filtro infravermelho de uma câmera comum? Leva numa empresa especializada e pede para as pessoas retirarem o filtro. E o link para o Atlas de radiação solar. Esse link está ali na apresentação e esse webinar, né, vai ficar disponível no YouTube. Então depois vocês conseguem utilizar, né, achar ali o link do nosso Atlas brasileiro, tá? Mas é lá no nosso site do INPE, né, no Labrem, que é o laboratório que basicamente foi responsável por esse Atlas junto com outras universidades, incluindo a Universidade Federal. Então, com isso, eu termino aqui, gente. Obrigado, tá? Agradeço mais uma vez aí a Fronius e a todo mundo que participou. Bastante gente aqui, né? 135 pessoas. Eu acho um público muito expressivo para um tema, né, que tem cada vez mais, acho, sido incorporado como algo assim de importância e prioridade pelas empresas. Então, agradeço mais uma vez, obrigado, tá? Tanto a Fronius pelo convite quanto pela audiência. Obrigado, professor Lucas. Obrigado mesmo pela participação. Pessoal, então a gente vai encerrar aqui. Muita gente já até saiu, acho que já estamos no horário de almoço, né? Então, mais uma vez, a gente agradece pela participação de todos. A gente espera contar com vocês também na apresentação de amanhã, tá? Então, tá certo. Bom dia para vocês, uma boa semana.